Olá, turma, tudo bem? Eu sou o seu professor Lucas Lemos, professor de língua portuguesa, para mais uma aula aqui no nosso curso Gramática para Passar. É isso mesmo. E agora, continuando falando sobre a morfologia, pois na aula anterior nós comentamos aqui sobre o panorama geral das classes gramaticais. Agora eu quero falar com você sobre o substantivo na tela. O substantivo, turma, que é o cara que serve para nomear. O substantivo, ele nomeia, ele dá nomes a seres ou coisas reais ou imaginárias. Tudo bem, este é um conceito que nós encontraremos em muitas gramáticas por aí, né? Nomeia seres ou coisas que são reais ou são imaginárias. Tudo bem. O problema é que eu vou, talvez, quem sabe, destruir um pouco esse conceito agora. Quando eu digo o seguinte, olha, o mal do século, é a violência. O mal do século é a violência. Bom, quando eu coloco o mal do século é a violência, observe que o é um artigo. E que se eu tenho um artigo, a palavra a seguir necessariamente só pode ser um substantivo. A palavra mal é substantivo. Aí acontece que, professor, mal não é nenhum ser, não é nenhuma coisa. Não dá para falar ser real ou ser imaginário. Percebeu? Então, o mal aqui ele é um substantivo. E esse conceito aí, ele até cai um pouco aí por terra. O que eu tenho que perceber é que se tem um artigo, a palavra a seguir é substantivo. Professor, igual século? Sim, igual século. Porque em século eu encontrei de mais o. E esse o aqui, ó, acompanhando a palavra século. Século aqui que é o seu substantivo. Mesma coisa aqui, ó. A violência. Este a é um artigo que acompanhou a palavra violência. E violência aqui é o seu substantivo. Tudo bem. Você deve se recordar no bloco anterior que eu falei com você sobre o Ana P. Sobre quem, professor? Sim, Ana P. E o que tem o Ana P? O Ana P, ele vai sempre fazer referência ao substantivo. Na verdade, farei aqui um desenho para você. O que eu quero que você pense? O substantivo, ele é sempre considerado uma classe núcleo. Uma classe núcleo. Substantivo considerado classe núcleo. Como o substantivo é considerado a classe núcleo, as outras classes vão fazer referência a ele, vão concordar com ele, com o substantivo. Lembra que substantivo é classe gramatical variável. Então eu terei, ó, o artigo, o numeral, o adjetivo e também o pronome. Estas quatro classes vão concordar necessariamente com o seu substantivo. Porque o substantivo, ele é considerado aqui dentro, turma, como classe núcleo. Então, é isso aqui que eu preciso que você tenha em mente. Aqui eu tenho minhas classes gramaticais variáveis. A única que não entrou aqui foi o verbo. O verbo, comento depois com você, porque aí o verbo entra em concordância verbal. Aqui, estou trabalhando com a chamada concordância nominal, ó, Ana P, que eu comentei no bloco passado. Ana P. Então, aqui, ó, o Ana P vai fazer referência a quem? Ao substantivo. Porque o substantivo, ele é a classe núcleo, ele é o sol. As outras classes vão fazer concordância com ele. Então, o artigo, o numeral, o adjetivo e o pronome precisam concordar com o substantivo. E eu preciso que você guarde bem esta informação. Anote isso. Eu não quero ter que anotar isso outras vezes aqui durante a nossa aula, mas eu sei que eu vou precisar anotar. Então, já guarde bem esta informação. O substantivo é a classe núcleo.
Veja bem, o artigo, por exemplo, o que o artigo faz? O artigo, ele sempre vai acompanhar um substantivo. O artigo, ele vai definir, vai determinar ou vai indefinir um substantivo. O numeral vai dar a quantidade. O numeral quantifica um substantivo. O adjetivo qualifica. O adjetivo vai qualificar, vai trazer uma característica para o substantivo. E o pronome? O pronome também define. O pronome também marca lá o seu substantivo. Então, tá vendo? São 4 classes gramaticais aqui que estão conectadas a uma só, conectadas ao substantivo. Isso é muito legal. E ainda falando sobre substantivos, aqui dentro, eu quero conversar com você sobre... Já. Eu quero conversar com você aqui ainda sobre o substantivo concreto, substantivo abstrato. Mas antes disso, veja a nossa primeira questão na tela. Uma questão CESP que disse: a palavra último foi empregada como valor de substantivo. Então a palavra último está empregada como valor de substantivo? Leia o texto. Eu seria o último dos mortais a duvidar. O último. Você está vendo aqui, ó? Se tem artigo, esse o aqui é artigo. Se você tem um artigo, a palavra a seguir só pode ser um substantivo. Professor, mas eu pensei que o último aqui fosse um numeral. Não é o caso. Por que não? Porque numeral, ele marca a ordem. O último poderia ser um numeral ordinal. Mas nesse caso aqui, eu tenho um artigo. E se eu tenho um artigo, claramente a próxima palavra é um substantivo. Eu seria o último dos mortais. Então esse o é um artigo que acompanha a palavra último. Veja a questão 2. A palavra uso está empregada como um adjetivo. Vamos ver se a palavra uso está empregada como um adjetivo. Vamos ver se é adjetivo. Olha, floresta nacional, floresta estadual e municipal. É uma área com uma cobertura florestal de espécies predominantemente nativas e tem como objetivo básico o uso múltiplo sustentável dos recursos florestais de florestas nativas. Olha só, esse o é um artigo. E que se eu tenho o artigo, a palavra a seguir só pode ser o quê? Substantivo. Quem é que se refere ao substantivo, por favor, turma? Sempre a, no caso, Ana P. Sempre Ana P vai concordar, vai fazer referência ao seu substantivo. Eu preciso que você entenda isso aí. Ana P vai se referir ao substantivo, que no caso o artigo. Se tem artigo, obrigatoriamente na sequência eu tenho um substantivo. Significou que a questão número 2 é uma questão que está errada por afirmar que eu teria um adjetivo. Não tenho adjetivo, eu tenho substantivo. Questão 2 errada e a questão 1 é uma questão que está correta. Agora sim, aí sim, falaremos sobre o que é um substantivo concreto e o que é um substantivo abstrato. Substantivo concreto, turma. Primeiro, vamos dizer que substantivo concreto é aquele que indica o quê? Posso dizer que indica pessoas. Posso dizer que indica objetos. O que mais? Posso dizer que indica pessoas, objetos. Ah, professor, coisas. Tudo bem. Ambientes. Sim, porque, professor, eu me recordo que eu aprendi com a tia Maricota. Substantivo concreto. Você se lembra da tia Maricota, né? Tia Maricota, lá da nossa infância. E a tia Maricota nos ensinou. Substantivo concreto é aquilo que é palpável. Ela ensinou. Tudo que fosse palpável é um substantivo concreto. Sim, mas entendemos que substantivo concreto, turma, não é só o que é palpável. Substantivo concreto, além de ser aquilo que existe por si só, aquilo que é palpável, também é concreto aquilo que apresenta em nossa mente, como se existisse. Apresenta em nossa mente como se existisse. Veja na tela. Vou te dar exemplos. O que seria um exemplo de um substantivo concreto? Vamos lá aos exemplos.
Eu posso aqui começar com um exemplo simples, como a palavra casa. É um substantivo concreto, sim. Mas se eu passo para a palavra Deus, sim, gosto muito, Deus. Deus é um substantivo concreto. Nesse momento, turma, eu não tenho a intenção nenhuma aqui de fazer alguma referência religiosa, não. Mas o que reza a gramática é que Deus é substantivo concreto. Deus é concreto. Então, veja mais na tela. Talvez, para não gerar polêmica, pense na palavra fada. Fada é um substantivo concreto. Está vendo? Ah, professor, então saci pererê, mula sem cabeça também são considerados substantivos concretos? Sim, serão considerados aí substantivos concretos. Tudo bem. Mas talvez agora você aqui esteja se perguntando: professor, mas qual o objetivo de estudar o substantivo concreto e o substantivo abstrato? Até porque, professor, não vejo muito cair em prova perguntando se o substantivo é concreto ou se o substantivo é abstrato. Concordo com você, eu também não vejo. Não é comum. Acontece que lá na frente eu preciso estudar análise sintática. E na análise sintática é um assunto muito importante, que é a distinção entre complemento nominal e adjunta de nominal. E para diferenciar o complemento do adjunto, primeiro eu tenho que saber o que é um substantivo concreto, o que é um substantivo abstrato. Tá vendo? Então, por isso, a importância de estudar a morfologia. Vamos agora saber o que é um substantivo abstrato na tela. O substantivo abstrato, turma, olha só. Substantivo abstrato, ele indica ações verbais, indicou ações verbais. Tudo que é indicação de um verbo é substantivo abstrato. Indica sentimentos e também, turma, e existência de características. Vou colocar aqui embaixo. De características. Existência de características. Então vamos lá, por partes. Tudo aquilo que indicar ação verbal, sempre que indicar ação de um verbo, ele é considerado um substantivo abstrato. Indicou ação verbal, substantivo abstrato. Exemplo, pense na palavra construção. Construção veio do verbo construir. Construção vem de construir. Então, turma, tudo que indica ação verbal, indicou ação verbal, é um substantivo abstrato. Construção vem de construir. Mudança vem de mudar. Ataque vem de atacar. Indicou ação verbal, será considerado substantivo abstrato. Professor, manifestação. Manifestação vem do verbo manifestar. Então, sempre que indicar ação do verbo, entenderemos que se trata de um substantivo abstrato. Tudo bem? Nós falamos aqui, são considerados substantivos abstratos aqueles que indicam ações verbais. Sim. Também falei que são considerados substantivos abstratos aqueles que indicam sentimentos. É isso mesmo. Tudo aquilo que você está sentindo neste momento. Comente comigo. Mande a sua mensagem. O que você está sentindo agora? Comente comigo. O que você está sentindo? Ai, professor, estou sentindo fome, sono, vontade de dormir. Não, para com isso. Para com isso, pelo amor de Deus. Não. Você está sentindo o quê? Professor, vontade de estudar. Estou forte, firme. Quero estudar. É isso mesmo. Tudo que indica vontades, sentimentos, são considerados substantivos abstratos. Tudo aquilo que você está sentindo. Professor, estou com frio. Estou com calor. Tudo que indica um sentimento é abstrato na tela. Eu gosto muito de colocar aqui, por exemplo, gosto muito de falar do amor. Amor é um substantivo abstrato. Sim, porque é um sentimento. Professor, o ódio também, né? Tomou ódio também. Mas vamos pensar aí no amor. É muito mais bonito falar sobre o amor. E é um substantivo abstrato. Então eu comento com você. Ações verbais, sentimentos.
e também existência de características, como por exemplo, o substantivo beleza. Beleza. Beleza é um substantivo abstrato. Sério, professor? Sério, a beleza? O que é bonito para mim pode não ser para você, isso é subjetivo. É igual, por exemplo, como a palavra feiura. Feiura. Feiura também é considerado aqui um substantivo abstrato. Então, tudo que indica características, indicou uma característica, é um substantivo abstrato. Feiura, beleza, né? O que é feio para mim pode não ser para você, porque isso é subjetivo. Ah, cabe lembrar que com a reforma ortográfica, assunto que nós estudaremos mais à frente, com a reforma ortográfica, a palavra feiura perde o acento. Ô professor, eu nem sabia que tinha, e tinha, turma, tinha um acento na palavra feiura e não há mais esse acento, tá? Não há mais acento. Feiura recebia o acento por se tratar de um hiato. Você quer saber por que perdeu o acento? Eu te conto. Feiura perdeu o acento por se tratar de um hiato paroxítono, ó, última penúltima, hiato paroxítono, ao lado de um ditongo decrescente. Ah não, professor, desisto. Não, não desisto. Mais à frente eu vou explicar isso para você. Feiura perdeu um acento, uma das raras palavras que perdem um acento por este motivo. Aqui eu comentei com você o que é substantivo concreto e comentei o que é substantivo abstrato. Tudo isso para mais à frente poder mostrar para você a diferença entre o complemento nominal e a adjunta de nominal. Veja na tela, eu já vou mostrar um gostinho para você sobre isso. Olha só, é só um gostinho, tá? Só um pequeno gostinho. Quando eu coloco assim, ó. Amor de pai e amor ao pai. Amor de pai e amor ao pai. Você concorda que esse de pai e este ao pai fazem referência aí à palavra amor, certo? A palavra amor, nos dois exemplos, exerce a função de substantivo abstrato porque é um sentimento. Substantivo abstrato. Segundo a regra gramatical, na análise sintática, tá? Tanto de pai quanto ao pai podem ser ou adjuntos adnominais ou complementos nominais, tá? Ou é adjunto adnominal ou é complemento nominal. Então vai ter uma distinção aqui agora. Amor de pai. Pensa comigo. Amor de pai. O pai ama ou é amado? Amor de pai. Amor de pai. O pai ama ou é amado? Professor, o pai ama. Daria para pensar aqui, talvez, quem sabe, em amor paterno, correto? É mesmo, professor. Amor paterno. Porque o pai ama. Então, significou que eu tenho aqui dentro um adjunto adnominal. O adjunto adnominal, ele sempre tem uma relação ativa. O pai ama. Uma relação ativa. Vamos deixar anotado logo? Relação. Nós teremos uma aula inteirinha para falar sobre isso, tá? Fique tranquilo. Relação ativa. Agora, amor ao pai. Amor ao pai, veja que o pai é amado. Verdade. Então, se o pai é amado, eu afirmo a você que agora eu tenho chamado complemento nominal. A relação que existe aqui é uma relação de passividade, porque o pai é amado. Então, temos uma relação passiva aqui dentro. Então, turma, para que eu possa realmente entender essa diferença entre o que é uma adjunta adnominal e o que é um complemento nominal, eu vou precisar compreender lá o que é substantivo concreto e o que é substantivo abstrato. Então aqui você viu a importância de entender bem o que é o substantivo. Você viu a importância de reconhecer um substantivo, lembrar disso daqui, do ANA P. Sempre o ANA P está se referindo ao substantivo, que é o artigo, numeral, adjetivo, pronome. Bom se referir a substantivo, porque o substantivo é considerado classe núcleo. Deixa anotado isso, classe núcleo, tá? Mas você percebe comigo aqui que eu tenho que reconhecer o que é um substantivo concreto e o que é um substantivo abstrato.
Tudo isso para eu poder entender mais à frente a diferença de complemento nominal e adjunta de nominal. A partir de agora, eu vou comentar com você sobre o artigo. Isso aqui apenas para que você tenha em mente e tenha anotado em seu caderno todas as definições na tela. Olha só, o artigo, turma, é um cara que faz o quê? Vamos deixar anotado aqui alguma informação que você já conhece. O artigo acompanha o substantivo. O artigo acompanha o substantivo. O artigo que pode ser dividido em dois casos. Ou ele é definido ou ele é indefinido. O artigo definido, você tem o, a, os e as. São os artigos que são definidos. Já os artigos que são indefinidos, você tem um, uma, uns e umas. Lembrando, se você tem um artigo, obrigatoriamente, na sequência, você terá quem? Você terá um substantivo. Eu quero fazer com você a questão número 3, que vai analisar o a, dentro do contexto, tá? Então eu quero analisar essa questão aí, FCC, que disse assim, ó. Foi um dos primeiros a perceber o gênio do escritor e o estimulou, sem trégua, a acreditar em si próprio. E eu quero ver cada uma destas palavras aí. Tá, os termos sublinhados acima constituem como? Vamos lá. Primeiro aqui, ó. Foi um dos primeiros a perceber o gênio. Este o, turma, ó. Este o, aqui dentro, ele é um artigo. Que se tem um artigo, a palavra seguinte é um substantivo. Porque eu percebo que gênio é substantivo. Turma, vamos sempre nos lembrar de quem? Professor dela. Dela quem? Da Ana P. Sim, a Ana P. Ana P. Ela vai concordar sempre com quem? Com o seu? Eu vou escrever isso o tempo inteiro aqui. Eu quero que você entenda isso, Ana P. Ah, professor. Continue. Então foi um dos primeiros a perceber o gênio do escritor, certo? E o estimulou. Estimulou é verbo, turma. Tá vendo? Estimular é verbo. Estimulou não é substantivo. Ana P são as funções ligadas ao nome. Ah, professor. Então esse o aqui, ó. Esse o, turma. Primeiro que para ser artigo a palavra seguinte tem que ser substantivo. Estimulou é verbo. Esse o está retomando a palavra aqui, ó. Escritor. E o estimulou. Na ideia assim, ó. De forma errada, tá? Estimulou ele. Errado falar assim. Mas só para você perceber. Estimulou ele. Esse o aqui, ó. É um pronome. É um pronome. Tá? É um pronome. E vou falar bastante disso. Olha, a resposta já tem possibilidades aí, ou não? Já tem a resposta. Letra C, ó. Artigo, pronome. Vamos ver aqui, o a, acreditar. Acreditar é o quê? Acreditar é verbo. Não pode ser. Tá vendo? Não pode ser artigo. Esse azinho aqui é uma preposição. Então, letra C é a resposta perfeita para a questão de número 3. Temos aí artigo, pronome e uma preposição. Vamos além para a questão de número 4. Olha que questão interessante. Essa questão, turma, vamos aprender a responder as questões já matando pela pergunta? Sim, vamos responder matando a pergunta, para não ter que ficar voltando no texto. Eu falo por mim, eu sou meio preguiçoso, sabe? Então, quando eu quero fazer as questões, eu faço aqui muito no Gran Curso o pós-prova, né? Eu participo sempre aqui do pós-prova e eu sou um pouco preguiçoso. Então, muitas vezes eu nem leio o texto, eu já vejo a questão ali e falo, ah, não, já sei aqui, ó, tá errado por isso. Quer ver? Olha só. Acompanhe na tela, vai, na tela fica mais claro para você. Diz assim, ó, a presença de artigo definido singular em suas duas ocorrências indica que se pode subentender após o artigo a repetição da palavra favelização. Pera aí. Eu vou subentender após... Olha só. Subentender após o artigo a repetição da palavra favelização. Turma, vem cá. Olha só. Eu comentei com você o seguinte. O artigo é o cara que faz o quê?
acompanha substantivo. Daqui a pouco eu vou falar com vocês sobre o numeral e sobre o pronome. O numeral e o pronome, eles podem ser chamados de pronome substantivo, pronome adjetivo. Pronome substantivo por quê? Pronome substantivo porque substitui o nome. Pronome adjetivo porque faz o quê? Acompanha. Numeral, mesma coisa. Numeral substantivo, numeral adjetivo. Eu vou mostrar isso para você. Agora, o artigo não. O artigo não precisa. Você viu que eu não falei. Ah, artigo substantivo, artigo adjetivo. Porque não existe artigo substantivo. O artigo ele é sempre artigo adjetivo. Como assim? Artigo adjetivo é o cara que sempre acompanha. Então, se ele está falando que tem um artigo, na sequência precisa estar na sua cara. Professor, quem tem cara é cavalo. Não, tudo bem. Precisa estar diante o seu semblante. O artigo. Se tem artigo, precisa estar diante o seu semblante um substantivo. Olha só a pergunta. Está dizendo para você que eu posso subentender após o artigo a repetição da palavra favelização. Não. Tem que estar expresso na tela. A questão já está errada, mas eu vou ler com você o texto. Olha só. Leia aí o texto. O seminário Qualidade, por sua vez, confirmou que a favelização é o produto de duas ausências. A do crescimento econômico e a de política urbana. Outra coisa. Primeiro, não é artigo. Segundo, não subentende favelização. Primeiro que isso aqui é um pronome, nos dois casos. Tá? Pronome. Depois eu vou entender que é um pronome demonstrativo. Estão retomando quem? A palavra, a ideia, a ausência. É o produto de duas ausências. Quais ausências? Aquela ausência do crescimento econômico e aquela ausência de política urbana. Então, não temos artigo, muito menos subtende a palavra favelização. Na verdade, subtende a ideia de ausência. Questão número 4 é uma questão errada. Por favor, faça aqui um gesto positivo. Faça um gesto positivo. Peço a você que curta a nossa aula, deixe um comentário aqui e também a sua dúvida. Mande a sua dúvida para mim, eu terei maior prazer em esclarecer a sua dúvida. Eu quero que você envie, eu quero realmente acompanhar o seu estudo. Eu preciso acompanhar, eu preciso também saber se de fato o meu trabalho aqui para você é um trabalho que está surtindo efeito. E assim eu sempre consigo melhorar mais e mais as nossas aulas. Tudo bem? Bom, venha comigo no nosso próximo bloco. Um abraço do LucasLemos.pro.